Bonjour, bom dia. Bem-vindo ao Clube Débutant do mês de maio. Esse mês eu fiz uma seleção para vocês do Clube Débutant de dois vinhos, um tinto do Bruno Andreu de Languedoc, um Merlot da Languedoc e um vinho rosé do domaine de Haut-Molon de Bergerac, que vai também acompanhar então essa seleção. Essa seleção tem uma característica para quem gosta de Merlot é que você vai encontrar a uva Merlot, claro, no vinho tinto que é um varietal Merlot, mas também no vinho rosé de Bergerac, do domaine de Haut-Molon, que tem 90% de Merlot e 10% de Cabernet Sauvignon. Então veja bem como você pode ter um vinho rosé feito com Merlot e Cabernet Sauvignon, porque a característica dessa região de Bergerac, que as pessoas não conhecem muito, é uma região maravilhosa para visitar, é uma região perto da Bordeaux. Então, para começar, claro que vamos testar o rosé, é um vinho com uma cor saumon, super bonito. Bom, ele não é, vamos dizer, com uma cor pálida, porque você tem Merlot e Cabernet Sauvignon, que realmente é a essência de vinhos tintos. Mas você vai descobrir um vinho muito estruturado, tem realmente uma nariz muito floral, mas é um vinho, vamos dizer, encorpado do jeito que esse rosé vai acompanhar. Não é um rosé piscina, é um rosé gastronômico que vai acompanhar pratos, pizza, petiscos, aperitivos, mas realmente não é um rosé leve como temos também na nossa gama. Então, pode gelar, claro, servir a temperatura de 10 a 12 graus. Realmente, um rosé com uma boca longa, estruturado como eu gosto, porque realmente você vai aproveitar e combinar, não sei, o que nós indicamos em termos de harmonização, legumes, frios, carnes grelhadas. Então, realmente é um rosé bem estruturado. E o Merlot aromatique, como ele tem no seu nome, é um vinho um Merlot com muitos aromas, mas de 2019 com 14 graus. Então, cuidado, porque essa safra 2019 foi um ano muito solar no sul da França e você vai perceber no Merlot um vinho bem estruturado. Eu sei que já na nariz você vai perceber notas de frutas maduras e na boca é um vinho já que vai ser um pouco encorpado. É um Merlot, normalmente é mais frutado, mas esse vinho Merlot tem corpo, não tem Grenache, mas parece com Grenache, mas é a essência de um Merlot super bem feito do Bruno Andreu, que é um produtor parceiro da Chez France, perto de Montpellier, na Languedoc. Realmente, toques de pimentas. Eu tenho a boca cheia de aromas, é um Merlot como eu gosto. Então, você vai ter nesse mês esses dois vinhos realmente, o Haut-Molon rosé, se chama vin d'une nuit, então vinho de uma noite, e o Merlot, esse belo rótulo aromático do Bruno Andreu. E, para não esquecer, temos como presente uma lata de um rosé, vin de France, da Provence, que você pode aproveitar. O lançamento que fizemos há 2-3 meses é um grande sucesso de vendas. O que sobra agora vai ser para nossos membros. Aproveitez, santé, bonne dégustation, à bientôt.